Boa tarde, noite. Colocar a música porque hoje quintou, né? Quintou é um dia mais no automático. Tô sobrevivendo, não é fim, né? Meio de semana. Mas estamos aqui, firme e forte. I'm sorry. Mas eu estou continuando o desafio. Esperar a live mandar pro pessoal. E aí? Vamos recapitular tudo que a gente fez por aqui nesses 4 dias. Nesses 4 dias a gente criou uma base no nosso corpo, sair da sobrevivência, o despertar do corpo que vive em sobrevivência. Então essa semana a gente construiu tanta coisa, tanto desenvolvimento humano meu. Eu me desabrochei. Boa noite, Jana. Eu desabrochei tanto, eu voltei pro meu feminino, eu voltei para o meu lugar. Muitas coisas acontecendo. E você? O que aconteceu no desafio com você? Você olhou? Você ouviu as meditações? Se você não está dentro do nosso grupo Despertar, né? Do seu corpo para sair da sobrevivência, é a única chance que você vai ter para começar a viver. Quem está em estado de sobrevivência não consegue ser feliz. O que a sobrevivência faz com o nosso corpo? Faz a gente repetir padrões de escassez, de medo, de vai e volta, efeito sanfona. Então a sobrevivência, ela nos puxa para trás. Por quê? Por que nos puxa? Porque os nossos ancestrais não puderam viver. Eles só sobreviveram à guerra, a quebras financeiras, a morte. Eles não sabiam que tinha desfrute, que tinha prazer na vida. Antigamente a gente usava o prazer só para sexo. Só isso. Só existia prazer quando estava em relação sexual. A pessoa nem sabia que ela estava. Por quê? Instinto de sobrevivência. Trabalhar, comer e reproduzir. É só nesse estado que a gente vivia. E muitas das vezes, todas as mulheres, a maioria do feminino, vive na sobrevivência. Porque acha que não pode sentir prazer pela vida. Ter prazer. E é por isso que hoje a gente vai falar do corpo. Das emoções. Porque se eu tenho um corpo, ele sente. E o sentir vem do corpo que não está congelado, colapsado. E quando eu ativo novas habilidades, porque quando tem o processo de trauma, existe uma coisa com o nosso corpo. E ele entra num estado de luta, ou fuga, ou congelamento. Muitas das vezes, o que um corpo feminino faz? Entre luta, quer lutar, quer falar assim, tem que matar um dragão por dia, tem que fazer, tem que acontecer, não posso respirar, não posso descansar. Então ele vive na luta. E aí quando ele foge, luta e fuga, quando ele foge dele mesmo, quando ele não habita o corpo dele. E aí o congelamento, aí vem o congelamento e vem outras coisas, né, também. Que o congelamento é o estado antes de chegar na depressão. Aí acontece o congelamento. E o congelamento do feminino é o sacrifício. Pelo amor a vocês, eu continuo no pertencimento. Continuo sofrendo e não saio disso. Então, recapitulando tudo que a gente fez com essas aulas, é criar essa base para sair da sobrevivência. Quem vive em sobrevivência não consegue prosperar. Não vai para frente. Então, por isso que o nosso corpo tem que criar habilidades novas. Quando eu aprendi o trauma, é 3 coisas. Estabilizar a pessoa que está traumatizada, processar esse trauma e criar novas habilidades. Essa é a base do trauma, do estudo do trauma, que chama Trauma Informed.
O trauma que passa a informação para o seu DNA, para o seu corpo e para a sua vida. Tudo que você sofreu com um trauma de escassez, trauma de medo, passa para o seu corpo. E ele fica guardado aqui no seu corpo. É por isso que quando há uma prosperidade, vamos nos colocar no digital, vamos fazer um negócio, a pessoa trava, volta 20 casas. E aí ela começa a fazer o processo inverso, voltar para trás. Não consegue vender, estagna, para. É o congelamento, é o sacrifício, tem que doer. Tem que estar doendo para poder prosperar. Por quê? Nossa família não tem a mesma facilidade de internet, de comida, de comer o que quer, de escolher. Não tem, de poder. O trauma financeiro mora no não poder. Então lá de trás, a gente já não pôde ser mulher, ser bem vista, não trabalhar com as nossas terapias, que a gente era chamada de macumbeira, bruxa, e a gente não serve para cobrar. Então a gente já rompeu essa barreira, né? Só que agora o nosso corpo não sabe o próximo passo. Por quê? Os nossos ancestrais não fizeram. Então o instinto de sobrevivência vem toda... O que acontece? Quando eu estou prosperando, eu tenho que quebrar a barreira da sobrevivência toda vez. Porque ninguém viveu o que você está vivendo. Ninguém viveu a facilidade, ninguém viveu a estabilidade. Então, quanto mais fácil está ficando o mundo, mais difícil fica para a gente viver nele. Porque a gente não sabe lidar com a facilidade. A gente quer lidar com o sacrifício. Porque o sacrifício é familiar. Que vem da nossa genética. Então, o sacrifício é familiar. Então, eu sempre volto para esse lugar. E é por isso que existe o efeito sanfona, né? Quando eu explico o que acontece quando tudo acontece, você puxa o elástico estica. Quando ele volta com mais força. Quando ele volta ao seu estado natural, né? Você puxa, solta para você ver se não vai doer. Então, porque o corpo sempre tenta voltar ao que é conhecido. É por isso que vive o estado de sobrevivência. Então, se você é uma mulher que mostra sua voz pro mundo, é uma mulher que tá se desabrochando, todas aqui que estão aqui na live, elas já fizeram o processo de restauração do seu feminino. Então, todo mundo tem essa tendência a querer continuar no mesmo estado, né? No estado de sobrevivência, porque vai rompendo. A cada coisa que... eu vou mostrar aqui no papel. Aula é aula, né? Vamos mostrar aqui no papel. A cada escada que você sobe, você tem que romper um padrão. Então, quando você tá aqui, ó, não consigo desenhar. Quando você tá no começo da escada, subiu uma. Então, cada escada que você sobe da prosperidade, você tem que romper o padrão. E esse padrão, o sistema nervoso acompanha. Por isso que a gente tenta voltar, porque aqui no começo já é familiar. Isso daqui é desconhecido. Então, sempre a gente quer voltar. Então, assim, aí eu fui subir 25 degraus. Meu corpo leva eu voltar, porque aqui é desconhecido ainda. Então, o que é que você tem que fazer? Criar uma nova habilidade para poder manter no 25 e crescer mais um pouco. Ficou explicado como que é o crescimento? Então, se as pessoas vieram 10 para a live ontem, as 10 aí ficaram 5. Então, essas 10 aqui não vão subir, só 5. E aí vai permanecer no mesmo caminho, porque ela viu 3 aulas. Se eu ver todas as aulas, eu subi esse degrau. Meu corpo já passou por isso, meu corpo já compreendeu, consciência. Meu corpo já compreendeu o que está acontecendo quando tudo acontece. Então, quando o corpo entende, eu consigo estar no processo de crescimento. Se ele não entende, você volta. Você volta a descer a escada da sobrevivência e volta a ficar pobre, rico, pobre, rico, pobre, rico. O familiar não significa que é saudável, significa que eu quero continuar no mesmo lugar. Significa apenas o conhecido. O conhecido é gostosinho, é quentinho. Então, o cérebro precisa deste lugar de crescimento. Então, a cada
andar que eu subo, uma nova consciência tem que surgir. Cada lugar que eu subo, cada consciência. Por isso que é um processo que eu tenho que fazer. Eu não posso romper esse daqui para esse daqui, porque meu corpo desce de novo. Então a gente tem que saber como que é o nosso processo de individuação, nosso processo de se tornar um indivíduo. E é isso que eu ensino dentro da minha metodologia, né, que chama método raiz. Como você se permanecer no sucesso. Como você descobrir o seu sucesso também. Porque muitas das vezes a mulher nem sabe que ela tem uma ferida, que essa ferida é o maior potencial dela, e ela desfaz o seu maior potencial, porque ela tem medo. Medo de passar por um processo, medo de romper esse normal, esse familiar. Então vamos lá, recapitular para quem entrou agora. O nosso corpo, nosso cérebro, ele gosta do que é conhecido, o que é familiar. E quando a gente está prosperando, quando a gente é muita facilidade, nosso mundo é muito fácil agora. Só que essa facilidade acaba dificultando o nosso processo, porque a gente tem muita opção. E em vez de a gente usar isso ao nosso favor, a gente está usando contra. A internet, os dispositivos, né, a facilidade. Antes você não conseguia acessar. Tem muito mais gente viciada em pornografia agora. Não tinha como acessar. Era por revista. Então tá muito fácil a pessoa se perder no mundo. É por isso que a gente tem que cortar as coisas que são conhecidas e ir para o desconhecido. É por isso que eu explico dentro da minha metodologia que quando você está em processo, você tem que fazer academia, você tem que comer bem, tomar água, porque o nosso córtex pré-frontal, aonde cria a estabilidade, o crescimento, que é aqui na frente, quando ele está forte, fortalecido, ele não se envolve com as coisas, com os problemas, ele continua. E ele não se perde mais pelo caminho. Então, todo o processo que você passa hoje tem como contornar pelo cérebro. E toda mulher que quer permanecer no sucesso tem que cortar todo o vínculo desse consciente coletivo de dor do feminino. E onde que a gente faz isso? No útero. No útero a gente consegue resetar, olhar para as dores que estão lá e fazer o caminho. E aí é quando o indivíduo vira um só. E eu consigo, mesmo que pensamentos não fiquem embaralhados, a minha vida não entra em confusão, porque eu só tenho que pensar em quem? Em mim e nas minhas coisas. Daqui para frente, como eu expliquei ontem, daqui para frente eu dou conta de quem eu sou. Daqui para frente eu faço o que tem que ser feito. Entenderam? Entenderam o processo? O processo é um crescimento, e todo crescimento a gente tem que criar uma nova habilidade. Então, se eu tô traumatizada, se eu tô com um trauma no corpo, de paralisação, luta ou fuga, congelamento, que no feminino chama sacrifício, eu não prospero. Porque eu tenho medo da prosperidade, tenho medo do sucesso, tenho medo de ser grande. E aí eu tenho medo de não pertencer ao que é familiar. Então a visão sistêmica não é balera. O sistema vai te puxar. Porque quando dá medo, o medo é reconhecido, porque já sentiram medo. Não faz muito não, filha. Fica nesse lugarzinho pequenininho. Por isso, muitas mulheres reconhecem, todas aqui são inteligentes, formadas, reconhecem o que tem errado, mas não conseguem agir. Se sabotam. Desistem rápido. Ou volta para o mesmo padrão antigo. A nova realidade exige uma nova habilidade. Então, por quê? Se você criou uma nova habilidade, você tem que permanecer nela. Então, você precisa treinar esse novo lugar. É por isso que eu aconselho todo mundo ter mentor em todos os processos, porque aí o processo fica mais rápido. Né? Hoje eu recebi assim, eu quero acelerar o meu processo. Continua na mentoria, continua fazendo os processos terapêuticos. Porque aí você não se perde, não fica bagunçada de novo. Por quê?
A gente é mais leal do que livre. Então a gente sempre vai querer permanecer aquela mentalidade que a gente estava lá atrás. Eu não posso, eu não consigo. Inconscientemente, se fosse consciente, a gente fazia tudo certinho. A gente já estava nadando em piscina de ouro, igual o tio Patinhas. É inconsciente tudo que está abaixo, né? Até tornar consciente, o inconsciente vai dirigir você, já diz Carl Jung. Então, você tem que criar novas habilidades a cada escada que você sobe da vida, né? Hoje, a Jana, a Carol, a Luciana, ela não tem a mesma mentalidade. Ela tem uma mentalidade diferente. Então, ela consegue crescer financeiramente. Mas assim, hoje eu expliquei, né, na mentoria de negócios que se eu não construo algo autoral, de autonomia, eu não prospero. Eu sempre vou ficar à mercê do ChatGPT, à mercê de mentoria e sempre esperando que o outro faça para mim. Sempre esperando um terapeuta, esperar ele me mandar a próxima jornada, o próximo passo. Eu nunca vou ter autonomia. Porque quando a gente individua, quando a gente corta o cordão umbilical lá no processo de parir, de nascimento, a gente tem que cortar tudo, mas não é assim. A gente só corta quando a gente individua. Quando me torno um indivíduo que eu posso escolher por mim. Que é o processo de identidade e identitória. Eu ouvi uma mulher falando, uma terapeuta falando assim, cara, eu não tenho preconceito em nada, mas pra pessoa que não tem caráter, eu sou preconceituosa, mas não aceito. Então, quando a gente individua, quando a gente corta esses padrões, é Deus do útero. Porque senão o padrão perpetua. Se você está nessa escada de sucesso, você vai parar. Se você não corta. Eu vou cortar o amor da minha mãe. Não, você vai cortar o vínculo de dor. O DNA de dor dela. Você não vai cortar o amor. Quem ama, ama por quem você é. Não por que você tem. Então você tem que acreditar nisso e não mais voltar para esse lugar de identidade, de pedinte, de vítima, de impostora, achar que você é impostora, porque quando você individua, tem uma personalidade, tem uma identidade, você tem autonomia e autoridade para falar das coisas suas. É por isso que a gente se torna boa, não boazinha. Então você quer ser boa ou boazinha? Você escolhe. As boazinhas não prosperam. Tá a Jana aí pra falar. Boazinha não prospera. Quem dá demais não prospera. Então, quanto tempo você vai ficar demorando aí, ó, no terceiro degrau da sua escada vida? Se a vida é pra frente. Se a vida é sair do útero e viver. Porque a maior dádiva familiar que a nossa árvore, nossas raízes fizeram foi nos dar a vida. E a vida tem que ser vivida. E muitas mulheres caminham para a morte. O corpo em dor, o corpo sofrendo. Não entende seu ciclo menstrual, não entende sua ciclicidade, não entende o seu poder. Então, se você não entende isso, por que você vai continuar crescendo? E aí, ontem, eu fui ouvir o pastor, ele falou assim, se Deus não está fazendo na tua vida, quer dizer que você não está pronto. Porque se ele te entregar 1 milhão hoje, você vai largar a mão dele. Aí eu falei assim, ixi, o homem tá soltando os bichos. Então, muitas coisas que não acontecem na sua vida, você sabe por quê? Porque você não está pronto. Então você tem que se aprontar. A cada degrau, eu crio uma nova habilidade. E qual habilidade você criou com esse desafio? Sair da sobrevivência. Começar a ver a vida com outros olhos. Um corpo em sobrevivência, ele adoece. Um corpo que não faz dinheiro, ele apodrece. Cria câncer. Por que criou um câncer? Porque tem tanto ódio naquele corpo que ele não consegue olhar para frente. Ele só olha para trás.
Ó, até soltou foguete. Ai, gente. Onde que eu tava? Se você não sustenta a vida que você quer, você não vai se sustentar pelo caminho. Então, não... E ontem eu falei, cara, para de falar sim. Fala não. Primeira coisa, falar não. Semana que vem a gente vai entrar nas habilidades. E não habilidades do feminino. As máscaras que a gente ocupa para poder ocupar esse mundo, para poder ser aceita. Porque a gente quer ser aceita. Me engole. Entendeu? Agora tem que me engolir porque eu sou grande, que eu sou a mulher que prospera. Você não consegue ocupar ser grandeza. Então, quando eu criei os meus processos terapêuticos, eu não sabia que ia tomar essa esfera toda. Eu comecei... A Jennifer, ela foi minha primeira mentorada do processo terapêutico que eu criei, que era Cura-te. E o Cura-te era toda boazinha. Era a minha terapeuta boazinha. Criei. Eu tenho que criar algo, tem que fazer. E eu fiz o Cura-te. E naquele momento eu não sabia, eu só queria dar. Eu não queria receber. Aí dei que surtei, né? Que surtou. Então, muitas das vezes, quando a gente dá querendo amor, a gente não prospera. Eu prosperava porque eu tinha 20 empregos naquela época. Eu já era terapeuta, eu sou terapeuta há mais de 6 anos. Só que eu não trabalhava com isso. Eu achava que era... Ai, não consigo cobrar isso aqui não. Então, muitas das vezes a gente não prospera porque a gente quer permanecer na nossa piscininha de cocô, como eu falei ontem. E ficar quietinho ali, igual um hipopótamo. E quando você precisa desenvolver a presença, a constância, a autorresponsabilidade, a regulação emocional, a direção interna, você fala assim, gente, é muita coisa pra mim. Presença. Presença é coisa do feminino. Tá presente nos negócios. Tá na escutativa. Constância é coisa de masculino. Mulher raramente consegue manter a constância. Por quê? Acha que a constância... Ai, que chato, tem que fazer todo dia a mesma coisa. Mas a constância não quer dizer perfeição. Quer dizer fazer todos os dias um pouquinho diferente. E a autorresponsabilidade entra nos 3 As do feminino. Autorresponsabilidade, autoamor, autoimagem, que vocês vão aprender daqui pra frente. A regulação emocional não quer dizer que todo dia eu vou estar regulada. Quer dizer, se eu sair, eu consigo voltar normalmente. Eu posso explodir, eu posso romper, falar, nossa, não aguento mais. Eu posso me posicionar, mas eu sei voltar. Isso não vai derrubar minha semana, isso não vai derrubar meu dia. A direção interna, porque eu ensino muito na liderança interna. E a liderança interna vem do feminino que vai construindo esse processo. A gente regula internamente e aí a gente olha para o mundo. Cara, não tem como mudar todo mundo, mas eu tenho como mudar a minha realidade, porque eu crio junto com o Criador. Eu cocrio a vida que Ele me deu. Através de mim eu crio algo novo, algo que pode mudar a vida dos outros. Se o seu maior trauma, se for paterno, materno, ele pode curar a vida do outro. Como foi comigo, como foi com a maioria das pessoas, né? O maior trauma é o maior pix que você vai receber na conta. É só saber manter a constância. Eu vou contar uma história com você que a Jana já sabe. Eu era inconstante, queria criar tudo. Eu não mantinha constância. E como que eu ia vender uma pessoa sem clareza? Como que eu ia direcionar as pessoas sem a minha clareza? E a Jana foi uma das pessoas que fez eu voltar pro meu feminino. Como terapeuta e como humana. Porque quando a gente tá fora, tem pessoas que batem na sua porta, volta, filha. Deus fala através das pessoas, volta, filha. E eu não ouvi.
Eu demorei 4 meses para ouvir. Você vê. Até eu que tô no processo, eu desvio do caminho. E aí eu precisei voltar antes que eu me perdia de vez. E eu não tô falando aqui para ser emocional, para ser politicamente correto, porque a gente tem que mostrar a nossa vulnerabilidade, porque enquanto a gente ficar criando um monte de coisa e não direcionar numa única coisa, a gente não vai prosperar. E eu falo isso todos os dias que as minhas mentoradas. Cria a única coisa que vai fazer você prosperar pro resto da sua vida. E eu mesma não estava seguindo o que eu estava falando. Coerência. Porque eu não estava conseguindo me ouvir, porque eu estava no meu masculino. Eu queria só fazer, eu só queria vender. Eu só queria vender, gente, só queria vender. Para provar para os outros que eu estava vendendo. E eu falei assim, gente, talvez não seja vendas. Não seja vendendo, seja fazendo. Porque nós somos fazedoras natas, nós mulheres. Seja fazendo algo novo, com a mesma comunicação, com a mesma clareza, que eu vou criar o meu dinheiro, a minha prosperidade. Porque prosperidade é a proporção que eu faço as coisas. E que eu faço repetidamente. Academia só dá certo se você for. Dieta só dá certo se você comer. Água só faz bem se você tomar, mas tomar 2 litros. Então, se eu não estou fazendo, eu não posso reclamar que eu não estou prosperando. E tem uma coisa que chama clareza. Ou você tem a clareza de quem você é, ou você vai se perder no outro. Isso chama direção interna. Foi o último dom que eu peguei meu, que eu falei assim, eu tenho isso, eu posso dar isso. Eu não posso dar um movimento que ainda eu não criei para mim. Então, quando você cria uma metodologia, quando você é uma empresária, quando você tá para o mundo e você quer transbordar no mundo, a primeira clareza que tem que acontecer é a sua direção interna. Porque senão você fica igual Alice no País das Maravilhas. Tem 2 lugares. Qual você quer ir? Ah, é qualquer um. Ah, se for qualquer um, você pode escolher. Mas o que você quer? É bíblico, né? É bíblico e milagroso. O que você quer que eu faça? O que te mantém presa? Perguntas para você refletir aí dentro. Aula, né? O que eu continuo alimentando emocionalmente? Eu alimento a minha boazinha, a minha salvadora, a minha vítima, a minha vitimista. Se vocês não sabem, existe um triângulo chamado Triângulo de Karpman. Já ouviu falar? Vítimas não prosperam também. Porque vítima sempre procura aliado para sua falta de ação. Sempre, sempre, gente, não tem como negar isso. Então, no Triângulo de Karpman, você tem a vítima, o agressor e o salvador. Se você está sendo salvador de alguém, alguém está sendo agressor. Se você está sendo vítima de alguém, alguém está te salvando. Então, vai por aí. Então, onde você está? Se você descobrir aonde você está, você tem como sair. Quando você sai da triangulação, dessa triângulo de Karpman, que foi um triângulo que inventaram no tempo do Hitler, que é como ele vendia as coisas, ele vendia dessa forma. Ele vendia a morte por esse triângulo, porque isso aqui é neural, é psicológico. Então, se você sai desse triângulo, você não está aqui. Você não está no Salvador, você não está no agressor, você não está na vida, você está fora dele. Então, o que você é aqui fora dele? Posicionado. Querendo ou não, gostando ou não, você é aquilo, você não muda. Isso chama identidade. Então, alimentar esse triângulo, você alimenta a dor. Saindo dele, eu prospero. Eu faço algo diferente com isso. Qual é o padrão? A outra pergunta. Qual é o padrão que eu já percebi, mas ainda reforço ele? A vítima, o salvador ou o agressor? Esse triângulo aqui, para você, terapeuta, que talvez quer salvar
o seu cliente, você não vai conseguir, porque talvez você vai virar vítima dele. Que você não é bom o suficiente para ele. Então, esse triângulo salva qualquer um, até eu. Então, muitas das vezes a gente quer, mas os nossos esforços não estão em nós, está sempre no outro, agradar o outro. Então, perceba qual é o padrão de salvamento que você quer salvar a pessoa. Entendeu? De continuar com aquela pessoa ali debaixo da sua asa. Porque toda mulher que quer salvar, ela quer controlar. Eu tô te dando aqui, você tem que ficar. Então vê qual que é o esforço que você faz para manter na vida dessa pessoa. Onde eu continuo me abandonando? Terceira pergunta. Onde que eu continuo me abandonando? Porque se você continuar se abandonando, você vai pro trauma que te feriu. Abandono. Que é o trauma que eu mais trato nas mulheres. O autoabandono. Porque a outra pessoa te ferir, porque ela não entende que é ferida emocional, tá tudo bem, mas você entende, você até tem consciência e você continua fazendo, então quer dizer que você não quer mudar. Então, quando eu crio essa pergunta, quando eu crio isso dentro de mim, onde eu continuo me abandonando, eu crio uma autoimagem minha diferente. Ontem eu falei, né, do livro, né, do Psicocibernética, que o cara escreveu esse livro porque ele viu que todas as pessoas que faziam plástica, elas voltavam a olhar para o espelho e se ver como ainda estavam, não depois da plástica. Então, quando você cria esse autoacolhimento, esse voltar para si, o que você cria? Uma nova imagem de você. E nessa outra imagem de você, você consegue criar e co-criar uma nova realidade. Porque tudo que você está absorvendo nesse desafio, ele vai ser potencializado. Porque se você continuar fazendo o que tem que ser feito, você vai potencializar mais. E você cria neuroplasticidade, que é a forma do seu cérebro se refazer, criar novas sinapses neurais e criar um novo hábito. Então, você tem que manter a constância. Então, se o Instagram pede constância, imagine nossa vida. Se a gente quer vender no Instagram, você tem que manter a constância do que você faz, o que você aplica e qual que é o caminho. Todo dia eu perguntava, chat, o que tá errado que eu não tô fazendo? E ele falava assim, você tem um posicionamento forte, mas falta um caminho claro para aquela pessoa te seguir. E eu nunca ouvia ele, nem o chat GPT eu ouvia. Eu tive que ouvir a mim mesma quando eu me conectei comigo. Então as respostas não tá no chat, não tá na mentoria. Não tá só na terapia, tá? Quando eu me autoconheço, quando eu tenho autorresponsabilidade, quando eu sei as minhas novas habilidades. A minha nova habilidade hoje é me automaternar, ser minha grande mãe. Quando você cria essa nova habilidade, acabou. Você consegue gestar, você consegue esperar, você consegue parir novos projetos. Você consegue criar. E foi isso que eu fiz. Quando tudo ficou escuro, não via mais, estava no ódio, estava uma raiva danada, meu Deus do céu. Acho que eu nunca senti tanta raiva na minha vida. Que eu estava pagando e não tava prosperando. Por quê? Eu não queria, né? Ninguém chegou aonde eu cheguei e para me subir o meu degrau também, eu tive que criar uma nova habilidade. Voltar para o meu feminino. E é isso que eu ensino, a voltar para o seu feminino, a permanecer com ele, porque ele vai te ensinar a se gestar, a parir os seus projetos, porque se não passar por você, você não tem autoridade nenhuma para falar sobre isso. Então, essas perguntas ficam aí. Como aí o corpo e a identidade casam? O corpo acredita que você repete. Se você repete maldições sobre você mesmo, sua boca fala, meu Deus, eu não valho nada mesmo, eu não faço nada certo. Você já está criando para dentro de você. Se você fala que você não é boa o suficiente, que você é gorda, que você é feia, você vai criar essa realidade dentro de você. Boca fala, boca paga.
A sua identidade é construída pelos seus novos movimentos, as suas novas habilidades. E aí o que você sustenta todos os dias. As minhas mentoradas receberam a psicologia dos dias. E aí, essa semana, elas receberam semana passada. Essa semana elas começaram a criar a agenda dela. Ter autoridade sobre o direcionamento delas mesmas. E ela falou assim, nossa, tá tão leve que eu tô achando esquisito. Uma das minhas mentoradas fez 30 mil em menos de 15 dias, em menos de um mês de mentoria. Aí eu falei assim, você já criou em um mês isso tudo, imagine em 6 meses. Se você continuar fazendo o que tem que ser feito, se você continuar na autorresponsabilidade, se você criar novas habilidades, como lidar com isso, da sua forma, porque quando eu conheço a mim, eu conheço os meus desafios, eu dou conta de tudo que aparecer. O seu cérebro vai arrumar um caminho para resolver aqueles problemas. Por quê? Eu criei neuroplasticidade. Eu criei um novo mecanismo cerebral. E aí ele consegue arrumar um caminho neural para sair do problema. Pode confiar, gente. É batata. Senão eu não estaria aqui falando. Vou falar assim agora. Senão eu não estaria aqui falando com vocês. Pequenos movimentos criam novas estruturas internas. Pequenos movimentos. Quando eu li o livro A Única Coisa, era só 3 movimentos por semana que a gente tinha que fazer. 3 coisas que vão tirar. Se você fizer essas 3 coisas, elimina o resto das outras coisas. Era só 3 coisas. Por quê? O nosso sistema neural, ele não consegue pensar em grande escala, em grande futuro. Ele consegue pensar em uma única coisa. Que você fizer e romper isso, finalizar isso, ele cria pequenas recompensas. Neurociência pura. Então, quando você aprende a neurociência, você aprende a falar assim, eu não fiz, agora vou ter que fazer, porque senão meu cérebro vai voltar a um tamanho, né? Que ele não vai aguentar. É por isso que quando a gente consegue fazer academia, vai fazendo, faz, depois você continua a fazer gradativamente, porque o seu corpo pede, você se sente, cara, tá faltando alguma coisa. Novas habilidades na prática. O que é novas habilidades na prática? Simples, gente, que você vai fazer todos os dias. E a partir de hoje você vai fazer com tanta intensidade que você vai pensar assim, tô criando minha nova realidade, tô criando meu novo mundo, tô criando meu futuro, tô criando minha fortuna. Você nunca mais vai esquecer dessa aula. Beber mais água. Reduzir o excesso de tela. Dormir melhor. E dormir melhor leva um tempo, né? Porque você tem que reduzir o tempo de tela. Não levar o celular para a cama e você vai dormir igual uma princesa. Falar com verdade, ter autonomia, autoridade pro que você fala, de verdade. Parar de dizer sim quando você quer dizer não. Quando você quer dizer sim pro outro, você tá contra si mesmo. Cuidar do corpo com presença. E cuidar do corpo com presença para a mulher pode virar várias coisas. Banho com presença, comprar um esfoliante, comprar sabonete cheiroso para você criar, sabe, referências de cheiro para falar assim, cara, eu tô curtindo pelo menos o meu banho. E você olha para sua casa, como que tá a sua casa? Sua casa corpo? Seu pé tá rachado? Seus dentes tá amarelado? Seu cabelo tá desidratado? Sua pele tá inchada? Então tá na hora de você cuidar do teu corpo, que ele tá pedindo já. Isso também transforma, isso também transborda. E a gente fecha por aqui. Você não precisa virar outra mulher, você precisa criar um hábito que você consegue sustentar. Você consegue criar esse hábito para sair da sobrevivência? Então a gente fica por aqui, nessa live aula de 30 minutos. Cara, em 30 minutos a gente faz tanta coisa. Meu Deus, fala tanta coisa, né? Quando a gente tá pronta para aquilo, esteja pronta, que o mundo vai te abraçar. Um beijo, boa noite.